Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida em 2017. Agradeço a Deus pela tua vida e eu sei que esse ano vai ser um ano bem diferente e que a gente comece bem o ano. A gente está começando o ano com um desafio. O desafio que eu lanço é nós começarmos a ler a Bíblia toda, começando por Gênesis, para até o final do ano nós todos concluirmos a leitura completa da Bíblia. Mas cada pessoa vai escolher o seu ritmo, o seu horário, o jeito que vai ler. Mas o grande segredo é começar e não desistir. Muita gente começa a ler a Bíblia agora, mas não vai até o fim. Então eu vou estar lembrando a você: leia 5 capítulos por dia, que você concluirá. Há muita coisa. Põe o reino de Deus em primeiro lugar e a sua vida vai ser transformada. Creia nisso. E uma das formas é lendo a Bíblia. Meus irmãos, a gente está estudando aqui o livro de Atos. Nos encontramos no capítulo 14. Estamos acabando ele hoje. E hoje eu quero falar de palavra de encorajamento. Se tinha algo que os apóstolos faziam, era encorajar as pessoas a permanecerem firmes no Evangelho, que é um dos propósitos desse programa, levar nós a refletir na vida e ver que viver com Cristo é muito bom, porque é a única forma de encontrarmos a salvação e paz espiritual. E os apóstolos, quando levavam a mensagem, eles ensinavam, eles pregavam, mas eles também tinham o papel de animar os irmãos. E por que eles ficavam querendo animar os irmãos? Porque é muito fácil perder o ânimo, querer desistir. Por isso que Lucas fala dessa maneira. Não pense que isso é algo só que acontece com você, a vontade de parar com tudo, parar com isso. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Mas é o Espírito Santo que nos capacita. São palavras de determinados irmãos que nos deixam animados a continuar. Muitas vezes, quando eu estou triste, desanimado, alguns irmãos mandam mensagens que dizem assim para mim, que fala ao meu coração, que me leva a falar para mim mesmo: vale a pena continuar em Jesus. E às vezes a gente não está falando de se afastar da fé, não. A gente continua acreditando em Cristo, mas se afastar da obra de Deus. Muita gente se afastou da obra de Deus, não quer saber de igreja, mas não se afastou de Deus, continua orando até e tendo uma vida com Deus, mas é muito mais difícil. Nós precisamos, irmãos, animar uns aos outros. Eu conto com as orações de vocês têm que contar com a minha. E olha só o que acontecia. Vamos ao texto bíblico. E aqui a gente vai aprender como que os apóstolos animavam uns aos outros, como eles incentivavam. Vamos abrir então? Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 14, a partir do versículo 21, que diz assim: Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois, voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que estes haviam crido. Até aqui tá bom, meu irmão. Então a gente vê que esses irmãos viajavam fazendo algumas coisas, pregando o Evangelho, ensinando a respeito do reino, ou seja, levando pessoas a mudar de vida, a pensar na própria vida e mostrando o que é o reino de Deus, a fé em Jesus. E muitas pessoas estavam se convertendo, mas eles faziam outra coisa que muita gente não presta atenção às vezes. Quando eles retornavam a essas igrejas, que é o grupo de pessoas, para animar esses irmãos. Então uma das coisas que os irmãos faziam para animar os outros era o testemunho. É o testemunho do que Deus está fazendo, dos milagres de Deus na vida de outras pessoas.
Às vezes a gente pensa que anima outro irmão são palavras de ânimo. Não, às vezes é um testemunho do agir de Deus. Nos anima. Às vezes uma palavra de uma vitória que alguém conseguiu por crer em Jesus dá a certeza de que vale a pena. Nem sempre a palavra de ânimo são aquelas palavras de autoajuda, de motivação. Não. A palavra de ânimo aqui era do que Deus estava fazendo, do que Deus faz e o que Deus pode fazer ainda. Essa é a palavra de ânimo deles. Então eles anunciavam o evangelho, e depois que pessoas se convertiam, eles falavam isso para a própria igreja, que animava eles ainda. E eles explicavam que o verdadeiro cristão vai passar por lutas, por sofrimento, porque é um rompimento, irmão. A conversão verdadeira é romper com esse mundo, é romper com valores que não agradam a Deus. A Bíblia está o tempo todo falando sobre isso. Entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, amizade com o mundo e inimizade contra Deus, Tiago 4,4. É um rompimento, e rompimento nem sempre é bom. Para falar a verdade, nunca é bom. Mas vale a pena. Por quê? Porque Deus é real, Deus é poderoso, Deus é vivo e age em nossas vidas. E esses irmãos continuavam evangelizando, ou seja, pregando o evangelho. Evangelizar não é falar de uma igreja, mas falar de um Deus que é vivo e verdadeiro. E depois eles anunciavam a essas igrejas, quando eles voltavam, o que Deus estava fazendo, os milagres que Deus operava, as vidas que eram transformadas. É interessante que esse texto fala que eles levantavam presbíteros, ou seja, líderes, pessoas, e eles entregavam o cuidado de Deus. Para que é que servem essas pessoas? Para animar os outros a permanecer firme, a permanecer na fé. Nem todo mundo é pastor, mas todos são chamados a animar uns aos outros. Meu irmão, de repente Deus te escolheu para ser uma pessoa de ânimo, uma pessoa que vai animar, uma pessoa que vai incentivar outros a buscar mais a Deus. Animar as pessoas não significa fazer elas se sentir bem o tempo todo. Não. É motivar cada pessoa a ler mais a Bíblia. Como eu estou falando para os irmãos, vamos ler a Bíblia o ano todo. Outro, a orar mais. E a estar em comunhão. Convide as pessoas para estar junto com você nos momentos de celebração na igreja. Não fique só se lamentando, ou reclamando, ou cobrando das pessoas. Não, simplesmente convide para estar celebrando a nova vida em Jesus. Mas só que esse convidar tem que ser de alguém que está celebrando. Alguém que vê a importância de estar junto com outros irmãos. O teu testemunho, irmão, fala muito alto, grita aos ouvidos. Então seja alguém que vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. E anime. Vamos animar os nossos irmãos. Muita gente está desanimando na fé porque o nosso adversário tem se levantado de maneira poderosa, com grandes escândalos, com falsos pregadores, uma corrupção terrível no meio cristão. Sem medo de errar. Corrupção não é só dinheiro, não, é não viver o evangelho. Tem um monte de pessoas, irmãos, que acham que por estar frequentando a igreja se converteram. Não se iluda, nem todos se converteram. O próprio Jesus falou muito nos últimos tempos, vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos milagres e maravilhas. E ele fala: afasta-se de mim, vocês que praticam a maldade. Pode olhar lá, Mateus 7, 21. E essas pessoas são o joio que tem atrapalhado o crescimento de outros. Por isso que nós precisamos não ficar brigando com o joio, mas animando nossos irmãos que estão querendo mais de Deus, a buscar mais o Senhor, a querer mais Deus. Então ore mais, irmãos, leia mais e busque a Deus. Mostre ao mundo que você é uma pessoa convertida, que mudou de vida e que Cristo é importante para você. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora por aquele irmão que está triste, Senhor, desanimado, desmotivado, Senhor. Anima ele, Senhor, a te buscar mais, a dobrar os joelhos para orar, falar contigo, Senhor. Anima meu irmão a pegar sua Bíblia agora e ler, mas ler com vontade, Senhor. Permita que consigamos, Senhor, até o final desse ano, Senhor, ler todas as nossas Bíblias, Senhor. Ajude meu irmão a tomar essa decisão de querer mais dele. E abençoa, Pai, a vida daquele que está me ouvindo agora. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que passaram com a gente na virada do ano. Foi um momento muito legal. E todos que passaram com suas famílias, com seus amigos, eu creio que foi um tempo de Deus. O ano está começando, então vai dar tempo para a gente fazer muitas coisas. Muitas coisas para Deus. E uma delas, irmãos, é nós lermos a Bíblia toda. Vamos ter esse propósito em nossa vida. Se você quer ser lembrado disso, mande um recado. Vamos montar um grupo da leitura da Bíblia, onde a gente vai estar mandando um recado para que você não esqueça. Se você quer participar comigo desse projeto, mande um recado no WhatsApp para juntos lermos a Bíblia toda até dezembro. Comece agora, irmãos. Leia uns 5 capítulos por dia e você vai ver o agir de Deus. E qualquer dúvida, esse é um tempo de reflexão. Você pode entrar em contato para a gente conversar a respeito dessa leitura. Vamos conversar a respeito da palavra de Deus. Vamos encher nossas mentes com tudo que é bom, perfeito, agradável e decente. Então leia toda a sua Bíblia. Vamos começar agora em Gênesis. E eu creio que até dezembro vamos ter lido tudo. Tá bom? E eu gostaria de te convidar também a conhecer a nossa igreja. Venha participar com a gente. Venha adorar a Deus conosco, tá? E se você quer mais informações, entre em contato. Vamos conversar. E esse é um tempo de estudo da palavra também. Os nossos cursos de teologia estão agora de férias. Mas os estudos nas casas continuam. Se você quer receber um estudo bíblico no seu lar, entre em contato. Quem sabe Deus pode estar começando algo tremendo em sua vida. Amém? A obra de Deus não para, irmão. A obra de Deus não tem recesso, porque o nosso adversário não para. O nosso adversário anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então não baixe a guarda. Não dê férias para Deus. Aproveite esse tempo de descanso para se encher mais da presença de Deus, para buscar muito mais ao Senhor. E que esse ano de 2017 seja um ano de muitas conquistas por reino de Deus, que muitas vidas possam ser salvas. Então a minha oração é que esse ano Deus levante obreiros, presbíteros, homens que queiram ser usados na mão do Senhor. E eu agradeço, irmão, agradeço pela tua vida. Amém? E vamos ler a Bíblia novamente. Vamos ler a Bíblia toda. Amém? Fique na paz. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.